Beleza. Então vamos começar a conversar. A gente está gravando. Eu quero deixar registrado meu agradecimento a uma pessoa importantíssima nessa construção aqui, que é a professora Cláudia Regina Lemes, que é professora do Estado, diretora de escola, né, pesquisadora incansável, está tá fazendo doutorado no Instituto de Psicologia da USP e tem uma trajetória de estudo da família no contexto brasileiro e principalmente da violência doméstica, um tema que a Cláudia estuda, né? Pedi para a Cláudia fazer uma apresentação para alunas do Serviço Social da Univap. Ela fez uma apresentação de 3 horas e cento e tantos slides. Então eu pedi autorização para ela para fazer um recorte, assim, para fazer uma remontagem de trechos da fala dela e construímos assim juntos, né? Mas muito mais para o mérito dela, claro. Isso que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Então, são algumas informações sobre família no Brasil e no mundo, né? Lembrando que é uma história em construção, quer dizer, as coisas que se falam hoje, cabe a nós acolher o que a gente acha justo e também cabe a nós alterar, modificar, fazer de tudo para mexer nas estruturas das coisas que nós achamos que tem como melhorar, né? Então isso é algo que é tarefa contínua de todos nós, né? Então coloquei família, família, referindo os titãs, né? Uma história em construção. Na família, né? Na família o indivíduo aprende o que a gente aprende em família? A se relacionar com os outros, né? Aprende a estabelecer hierarquias, é uma coisa que tem famílias que são bastante firmes nisso, né? Mas a gente também aprende a reproduzir modelos e padrões, né? E isso tem seus aspectos positivos e negativos, né? Como a gente vai ver. Depende também, esses padrões, modelos variam de família para família também. Tem a questão histórica, tem a questão geográfica e tem a questão social, né? São as dimensões onde isso pode variar. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês, então, um pouco sobre a trajetória, uma história da família, de ideias, né? E uma trajetória de repressão também, como vocês vão ver, né? Desde o início da humanidade, vamos dizer assim, rapidamente foi se estabelecendo, com o tempo foi se estabelecendo, que a busca de alimentos era uma tarefa masculina, né? Os homens é que tinham que ir atrás, em princípio, da caça, né? Enfim, por conta disso, cabia a eles a posse dos instrumentos de trabalho e produção, né? Então, as lanças, enfim, os instrumentos que eles usavam para caçar, naturalmente ficavam de posse dos homens, né? Mas como é que isso foi se desenvolvendo ao longo da história, né? A comercialização, aí passando o tempo, né? Começa você a perceber que é possível você caçar ou produzir, né? Mais do que se consome naqueles grupos, né? E aí surge a ideia da comercialização de excedentes, as trocas, né? E isso vai gerando aquela noção, né, de riqueza no sentido de acúmulo, né, e uma riqueza que vem em decorrência do trabalho e da produção, né? Essa riqueza como a gente está vendo, ela é advinda da posse dos instrumentos, né? O cara que tem os instrumentos, que consegue caçar, consegue produzir, ele vai ter chance de juntar, né, adquirir a riqueza, assim, ter posse, ter maiores posses, né? E como os instrumentos desde o início estavam com os homens, isso significa que o poder masculino foi aumentando ao longo do tempo nessa estrutura aí. A condição econômica desfavorável, então o que acontece? Gera acaba empurrando, né, as mulheres para uma condição de submissão. E surge desse jeito um conflito entre os sexos ao longo da história, algo que não existia originalmente, né? Inclusive a gente tem a história em muitos lugares de sociedades matriarcais, enfim, a mãe era o centro de tudo. A mãe é o centro de tudo, né? Mas, enfim, né, por muito tempo isso não foi problema, até que essa questão da posse dos instrumentos vai gerando as condições para
vamos dizer assim, para uma falta de horizontalidade nas relações. E vejam, a gente até hoje vive ecos disso, né? Essas situações que têm essa origem, então é bom a gente comentar, importante. Alguns estudos da família, desde o século XIX, né, apoiados em Engels, apontam que nos modelos antigos, as famílias, tem essa também, né, a noção de família. As famílias não eram necessariamente monogâmicas, tá? Com o início rudimentar dos processos produtivos, né, como a gente está falando, surge a noção de propriedade. Então, esse é um ponto chave aí, né? E com isso ganha importância a certeza sobre a paternidade. Vejam que tem uma assimetria, né, na criação do núcleo familiar que se dá da seguinte maneira: todo mundo sabe quem é a mãe, né? A mãe carrega a criança por meses no seu ventre, mas o pai, né, sobre o pai, às vezes pairam dúvidas. Então, por causa dessa noção de propriedade, né, começa a ser importante ter a certeza sobre quem é o pai, né? Quem que vai herdar as coisas, os instrumentos, tal. E aí é necessário garantir a herança, a partilha da herança na mesma linhagem familiar, como a gente está falando, né, por parte dos descendentes. Então, né, a monogamia surge aí como uma ferramenta de controle, inclusive. E detalhe, em muitas circunstâncias a monogamia era algo imposto às mulheres, mas não necessariamente seguido pelos homens, né? De modo que essa construção histórica faz com que mostra para a gente como que se inicia a repressão a uma sexualidade feminina. Bom, aqui alguns dados históricos. Um primeiro código jurídico de que se tem conhecimento, o Código de Hammurabi, muito antigo, previa olha só, vou ler trechos, vou mostrar trechos para vocês verem que loucura que é isso. No artigo 192, previa o corte da língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que não eram seus pais. Então, cortava a língua, gente. Dá uma olhada na violência. Isso, enfim, um código jurídico. Percebam como a lei tem suas loucuras também, suas inconsistências, incongruências, absurdos que precisam ser corrigidos, né? No artigo 193, indicava a punição violenta ao filho que batesse nos pais, né? E essa punição, que batesse no pai, né, especificamente, a punição era seríssima, né? A mão do filho, considerado órgão agressor, era decepada. Então o cara bateu no pai, bate uma vez só, porque vai perder a mão. Vai vendo. No artigo 195, mostra uma assimetria, né, seríssima também, que é o seguinte: se um homem livre, né, tivesse relações sexuais com a sua própria filha, né, uma violência aí, a pena aplicada a esse pai era simplesmente sair da cidade, sai da cidade, que o clima tá ruim aí e tal. Só isso. Quer dizer, o filho que batia no pai já perdia a mão. O pai fazia uma violência contra a filha, percebe a diferença? Que loucura. E isso estava na lei, gente, na lei. Pois é, isso que é louco, sabe? É bom a gente saber de onde que vem muitas coisas, né? Muito bem. Então vamos seguindo aqui. Aí, assim, Grécia e Roma, né? Tinha uma questão social importante, né? Na Grécia Antiga, apenas os filhos de cidadão eram educados no ginásio, no gineceu, né? Na escola, tal, no ginásio. Os filhos de escravos não tinham educação escolar, não recebiam educação escolar. E, além disso, né, como a gente sabe, eram obrigados aos trabalhos forçados desde muito cedo. Em Esparta, a educação dos meninos tinha dois aspectos principais e, vamos dizer, ligados entre si. A rigidez, né, muitos exercícios físicos, um fortalecimento muito dessa parte física, né, e que está associada com o segundo ponto, que era uma educação para a guerra. Então, esses caras estavam realmente direcionados para a guerra, vão formar exército, né? Muito bem. No Império Romano, filhos e filhas dos nobres, né, eram separados dos seus pais aos 12 anos para ingresso na vida pública e o aprimoramento, né, aprimoramento cultural, então estudar, né, cuidar da vida. As meninas tinham a obrigação de se casar aos 14 anos, nessa faixa aí, né? Então, interessante, né?
obrigação mais das mulheres, precisava cuidar de casa, tal. Então, olha só, tem 2000 anos essa história. Em Roma, o pátrio poder durava até a morte do pai, quando o filho sucedia. A sucessão era sempre o filho, e isso persistiu por muitos séculos, né? As famílias reais, a gente sempre vê isso, né? Ah, tem um filho homem, precisa ter um filho homem que é para continuar. Ah, beleza, estou vendo um comentário aqui sobre fala sobre o trabalho. Sim, a gente vai comentar sobre o trabalho, vocês podem me lembrar, né? Tá tranquilo. Na antiguidade, né, o assassinato de crianças, morte de crianças era ocorrência diária. Gente, a gente está vendo coisas hoje, né, notícias absurdas, né, de morte de criança, de às vezes pai e mãe envolvidos, negócio muito louco. E aí, historicamente, né, o assassinato de crianças ocorria isso, jogadas em rios, eram às vezes deixadas para morrer de fome, né? E quando que isso acontecia? Aquelas crianças que não eram consideradas perfeitas. Então a criança nasce com algum defeito, deixa morrer. Chorava muito, então incomodava, ou chorava pouco, era meio diferente, algum problema, então não cresciam bem, e isso poderia gerar o abandono até a morte, né? E bebês do sexo feminino também eram muitas vezes expostos ou mortos. Em particular, tinha essa questão, né? Em Roma, a lei das 12 tábuas permitia ao pai matar o filho que nascesse disforme, mediante o julgamento de 5 vizinhos. Então chamava os vizinhos, ó, não tá com problema aqui e tal, e matava o filho. Bom, seguindo nessa trilha, né, no infanticídio, a Bíblia, como registro histórico, a Bíblia tem uma importância em muitos aspectos, mas aqui a gente está trazendo a questão do registro histórico. É muito interessante como a gente percebe, né, essa leitura da contextualização histórica, dos fatos que ocorriam, que eram relatados ali. A gente percebe, então, a Bíblia serve como um registro da prática do infanticídio. E, gente, em vários lugares, vários trechos, tá? Diversos contextos históricos, e isso está registrado ali, está documentado. E alguns exemplos, né? O caso dos meninos judeus jogados no rio por ordem do faraó, quando nasceu Moisés. Sabe aquela história? Não, está nascendo um possível, um potencial sucessor, problema, um revolucionário, então mata os meninos e tal. Matança dos primogênitos egípcios na época do Êxodo, o Êxodo egípcio, então estavam fugindo. Encontrar criança, menino já mata, que é para não, né, não proliferar, tal, não continuar a linhagem. Matança de crianças ordenada por Herodes é o trecho, né, que aparece, todo mundo acho que sabe, né, em perseguição a Jesus, então manda matar as crianças. Entre romanos e bárbaros essa prática existiu também. Seja por uma questão de escassez de alimentos, né, outros motivos, vários motivos, que faziam os governantes desejar a diminuição da população. Então, quer diminuir a população, já entrava. Uma das possibilidades era matar criança, gente. Impressionante, né? Na questão religiosa, o exorcismo em crianças. Então, a igreja condenava o infanticídio, né, dizia que não podia matar. Porém, a igreja também não sai muito bem dessa história, se a gente começa a avaliar, porque atribui, do mesmo jeito que teve aquela história da caça às bruxas, né, no período ali da Inquisição, então certos fenômenos ou mesmo comportamentos, as pessoas diziam que era porque a criança estava possuída por demônios, né, e outros espíritos infernais. E nesse caso a criança era submetida a práticas exorcistas, que hoje parecem bastante assustadoras, né? Pra vocês verem quanta loucura que a humanidade já vivenciou. Aí, seguindo cronologicamente, se alguém quiser fazer um comentário, vocês querem falar? Fique à vontade. Na Idade Média e Renascimento, o que acontece? Não tinha, nessa época, a valorização da privacidade. Privacidade era uma coisa assim, não era, ninguém dava bola. Então a pessoa, inclusive as roupas, né, roupa de dormir, as pessoas andavam com umas túnicas, todo mundo, homem, mulher, de camisolão, né? Não tinha roupas de baixo por um bom tempo, séculos, né? Então não tinha muito essa preocupação com a privacidade. Inclusive, quando a gente visita
Palácio de Versalhes, quando a gente vai para a França, essas visitas, tem um quarto, que era o quarto onde o rei, vamos dizer, uma espécie de quarto nupcial, onde acontecia a primeira relação do rei com a rainha, né, após a junção, após o casamento real. Então ficava aquele monte de gente em volta, era um troço assim praticamente com o público, né, com soldados, enfim, e com pessoas próximas, podendo acompanhar a primeira relação. Não devia ser uma coisa muito libertária, não devia ser muito confortável, estranho, né? E tudo isso porque não tinha noção de privacidade, né? A vida das crianças não gravitava em torno dos pais e nem dos pais em torno das crianças. As crianças eram vistas por muito tempo como adultos em miniatura e pronto. É um adulto menorzinho, depois vira adulto grande, né? E nesses aspectos, né, que são importantes, a família camponesa aparentava-se com a família aristocrática. Estava ali, né? Então, mesmo com a diferença de posses aí, mas esses costumes eram bastante proliferavam independente da questão social. Essa visão, né? Os estudos iconográficos, que é isso? Que a gente olhar as esculturas, os quadros, né, as imagens, as pinturas, ajuda a gente a entender um pouco dessa época e mostra aqui, o Philippe Arrier fez esse estudo, né, é um historiador francês importante, que mostra essa coisa do pequeno adulto, né? Então, se vocês olharem nesse quadro, vocês podem ver que são crianças, mas vestidas exatamente como adultos, né? Tá? Então tá aí. Essa vida na corte devia ser uma coisa também desconfortável. A infância foi gradativamente descoberta, entre aspas, né? Descoberta pelos nobres europeus na Idade Moderna. Não existia uma consciência da infância antes. Não se ficava falando, é criança, não tinha isso, né? Bom, como a perda de uma criança era algo comum, a questão da doença, a falta de higiene, né? Até o século XIX, né? E vou até aprofundar isso em termos brasileiros, se a gente pensar as regiões mais pobres do Brasil, que já sofreram muito, né, Norte, Nordeste, principalmente, tinha um costume de esperar, nem batizava às vezes, né? Espera até que a criança vingue, espere para a criança até que ela realmente vingasse. Então, às vezes esperava um ano, né? A mortalidade infantil no primeiro ano de vida era muito alta, né? A gente ainda batalha, a gente ainda se vê às voltas com esse tipo de problema em certas regiões, né, no mundo. Então, as pessoas esperavam até que a criança vingasse. Então, não existia muito essa questão do apego rápido à criança. Meu filho, toda aquela noção, né? Tinha um negócio mais frio um pouco, por questões das circunstâncias. Então, espera, daqui a um ano a gente vai ver, né? Tem uma frase aqui forte, né? Porque é do Montaigne, que é um estudioso, filósofo e tal. Então, ganha impacto quando a gente pensa que uma pessoa dessa estatura, desse porte, né, intelectual, dizia assim: perdi 2 ou 3 filhos pequenos, não sem tristeza, mas sem desespero. Quer dizer, ninguém ficava feliz, naturalmente, né, com a morte de uma criança, mas era algo quase corriqueiro, né? Uma coisa impressionante isso. Quando a gente avança na história, século XVIII, XIX, a família proletária e Revolução Industrial, né? Naturalmente, e aí a gente tem essa questão das famílias com crianças que eram postas para trabalhar, né? Vai trabalhar, dada a precariedade material, né? Começa a ter essa divisão muito forte. Lembra aquilo que a gente falou da antiguidade, da posse dos instrumentos, dos meios de produção, né? E isso dava poder dentro da família e fora da família, né? E aqui isso se aprofunda muito mais, né? Então, quem tem a propriedade dos meios de produção, esses, né, são os ricos, né? Os demais são os proletários, submetidos a condições de trabalho bastante difíceis, né? Jornadas de 12 a 14 horas, gente, jornada de trabalho, né? Nada de direitos, de férias, essas coisas. Então, dada a precariedade material e pagamento muito baixo, né? Dada essa precariedade, era necessário o trabalho de todos para garantir a sobrevivência. Então, nasce uma criança, nossa, mais uma boca para alimentar. Então, assim que dá, coloca para trabalhar. Às vezes o irmão mais velho já ia começar a trabalhar, né?
Então, nesse contexto cedo, as crianças deixavam de contar com o zelo dos pais, né? E assim, as experiências sociais, as primeiras experiências sociais acabavam acontecendo muitas vezes, gente, em vez de acontecer na escola, que é onde a gente defende que seja mesmo, tem esse crescimento social, no sentido de desenvolver mesmo a vida em comunidade, né? Não ficar só na família. Isso acontecia nas fábricas onde as pessoas trabalhavam, meio misturado ali e tal. As mães proletárias precisavam conciliar os afazeres caseiros, afazeres domésticos, com o serviço na fábrica. A mãe trabalhava, né? E naturalmente com isso, e trabalhava, gente, até exaustão, é aquela situação limite mesmo, né? E com isso, não tinha tempo para criança, porque é uma vida em que a pessoa era sugada de tal forma que, mesmo quando nos momentos raros que tivesse em casa com os filhos, era praticamente para tentar comer e dormir. É uma coisa bem complicada. Muito bem. A infância, então, aos poucos, ela vai sendo definida como uma categoria cultural, como um período específico na vida do indivíduo. Aqui a gente tem algumas imagens de quadros, né? Já no século XX, então Milton da Costa, uma coisa mais primitivista e que, no entanto, tem um caráter estranho essa imagem para mim, porque não mostra os rostos das crianças, né? Então, assim, reconhece como infância, como criança, mas assim, são crianças, tá? Tudo meio misturado, né? E aqui também. E essa agora é a representação interessante da roda, né? A importância da roda brincando em roda e tal. E você vê que aqui meninas usam azul também, usam rosa e usam azul, tá? Muito bem. O conceito de família, né? Ele foi desenvolvido progressivamente dentro do ideal burguês de autoridade, né? E isso transmite para os membros os mesmos ideais. A tendência as pessoas pensarem, né? Herdam aquela visão de mundo dos pais, né? Então, é nesse sentido que a família se converte em agente social. Isso até hoje, né, gente? A família é bastante importante na formação ideológica das crianças, né? Então, a família é um agente social através da qual os filhos aprendem uma adaptação social imposta, né? Em geral, muitas vezes a família ensina os filhos a se adaptarem. Ó, faz isso porque senão vai acontecer tal coisa, ameaça, né? Oprime. Então a pessoa vai aprendendo a se conformar, o que é um problema também, né? Aqui eu estou brincando provocativamente com uma frase de Adorno e Horkheimer, que diz que a nossa consciência é mobilizada na absorção desses ideais. Eu estou dizendo o seguinte: a nossa consciência ela é imobilizada na absorção desses ideais, né? Muitas vezes você recebe essa pressão, essa carga toda e demora um pouco para conseguir se mover para lugares diferentes, para pensamentos diferentes, dependendo da pressão que chega, enfim, da carga que você recebe, né? Muito bem. Fora da família, aí as relações empregam diversos códigos, formas, normas, né? E que estão voltados para quê? Muitas vezes para a participação no mundo do trabalho. Então, tá na escola porque tem que se tornar alguém na vida, tem que ir para a faculdade para se formar e trabalhar, né? Essa coisa que a gente ouve. E também para a produção e o consumo, né? Para fazer a roda girar, a roda do mercado girar. Então, sistema capitalista. Apesar de tudo que a gente falou, a gente ouviu, então, comentou aqui assuntos delicados, né? Falamos da violência que ocorre, inclusive dentro do seio da família, mas a gente não pode esquecer essa que é o tom da primeira fala minha que eu queria passar para vocês, que a noção de família não é estática, né, gente? Como a gente viu, modificou-se muito ao longo do tempo, né? Ao longo da história, inclusive essa coisa do direito, né? Imagina, pensa, cortar a mão de uma pessoa da família porque fez tal coisa, né? Então, é uma construção histórica, é algo que está em andamento, é um processo dinâmico, né? E que naturalmente incorpora ao longo da história aspectos específicos ligados à economia e à cultura de cada povo, de cada lugar e de cada época, né? Então essa construção ela vem ao longo do tempo. Assim,
a visão da família como uma instância de acolhimento da criança, ela é um fenômeno construído socialmente, né? E já teve muitas variações. O negócio da família como acolhedora, como a gente viu, em algumas ocasiões era acolhedora, em outras nem tanto, né? Então era essa a primeira parte do que eu queria falar para vocês. Estou dando stop share. Deixa eu ver a turma se está aí, está tudo bem, tranquilo. Então aqui eu vou falar um pouquinho mais especificamente da família brasileira ao longo da história, né? Essa construção que a gente tem da noção da família brasileira, e dentro da família brasileira o foco nosso aqui é a infância, tá? Bom, alguns eixos históricos da economia brasileira: a exploração das riquezas naturais, né? A colonização começou com essa pegada, né, de explorar, extrair e enviar para Portugal, né, em boa parte. Então essa visão extrativista. Os colonos, um espírito aventureiro desregrado. O pessoal vinha para fazer fortuna, né? Vinham náufragos, traficantes, degradados, eram pessoas que vinham para cá. Então era uma espécie de recomeço para muitos deles, né? A desvalorização dos povos nativos, isso é algo que desde sempre aconteceu, né? Não se dava, se desprezava um pouco os povos originários. Eu gosto mais da palavra originários, depois eu vou atualizar aqui. E a exploração da mão de obra escrava. Então a colonização no Brasil, como em muitos outros lugares do mundo, teve um forte componente escravocrata, essa visão de tem que trabalhar, escraviza, né? Coloca escravos para trabalhar para você. A elite portuguesa barra brasileira, né, não temos como separar isso historicamente, mantinha brutalmente um monopólio do tráfico de escravos. Ainda acontecia esse tráfico. Vendia escravo de um lugar para o outro, né? A pessoa ia lá, comprava escravos, gente. Digamos assim, que isso não é uma mancha, né? Não é uma coisa, um fato grave apenas na história brasileira. Isso é um fato grave na história da humanidade. Inclusive na colonização da América havia isso também, né? Não só no Brasil especificamente, mas nos outros países também, porque aí os espanhóis faziam o mesmo, né? Inclusive entre países, esse tráfico. Portugal foi quem moldou a noção, né, de família colonial brasileira, né? Era uma família patriarcal, claramente, né, em que se buscava preservar os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades de terra. Para você gerenciar isso, utilizava uma grande massa de escravos, então tinha realmente muitos escravos para cada família. Havia uma visão autoritária, então o autoritarismo do senhor sobre os escravos, e a monogamia era obrigatória apenas para as mulheres, na prática, embora não, né, às vezes vamos dizer assim, mas a igreja proíbe o cara ter duas mulheres. Sim, proíbe. Então o que acontecia? A mulher ficava casada certinha e o homem ficava casado e tinha lá uma índia, uma negra, tinha essa questão de usar os escravos, né, até sexualmente. Isso faz com que a nossa Constituição tenha, digo, em termos de povo, de DNA mesmo, né, tem um forte componente de miscigenação, mas dentro dessa miscigenação, o que predominava era a junção de homens brancos a mulheres negras e índias, né? Inclusive, gente, num primeiro momento, porque a gente tem que lembrar que as mulheres brancas não vieram, né? Vieram homens para colonizar o Brasil. Só depois, tempos depois, a gente vai falar disso. Vieram as mulheres brancas. As crianças geradas dessas relações eram consideradas filhos ilegítimos. Então, o que acontece? Eram vítimas de discriminação e frequentemente do abandono. Então, a pessoa, o dominador lá, o colonizador, fazia o filho, mas não queria cuidar, né? Veja só a base histórica que nos atinge. Veja a carga histórica, tudo que a gente já passou por aqui. No caso, as mulheres sofriam todos os tipos de discriminação. Tinha discriminação racial, tinha a questão do gênero, claro, e a questão da classe, né? Porque mulheres de diferentes classes, você pensar, imagina ser mulher e negra,
Então era discriminada, né? Não tinha, por muitos séculos, não tinha como, não era uma pessoa livre, enfim. As mulheres brancas, como a gente comentou, vieram bem depois dos colonizadores e com a finalidade, né, a função de gerar filhos para os seus maridos, casar, né, e gerar filhos para os maridos. Casavam com pessoas que provavelmente já tinham filhos, né, com escravos. E aí chegavam as brancas, né, certinhas. A ideia era formar as famílias por aqui nos moldes europeus e preservar deste jeito o latifúndio. Lembra aquela história? Tem que ter um herdeiro, né? Então era isso. Os matrimônios só podiam ocorrer entre pessoas da mesma raça. Então, a questão da igreja mesmo, a igreja definiu isso. E os matrimônios eram quase sempre brancos, né? Um homem branco, uma mulher branca. Não era impossível dois negros se casar, não. As pessoas se juntaram, mas era raro, não era uma coisa muito. Era meio difícil de acontecer. As mulheres brancas, elas não podiam trabalhar, em princípio, com um serviço, vamos dizer, mais doméstico, mais básico, um serviço mais braçal. Porque o trabalho braçal, o trabalho manual, era considerado o quê? Coisa de escravos. Mande o escravo fazer. Então as mulheres ficavam meio que colaborando na administração das fazendas, na administração da própria família, né? Mas as que não se casavam empobreciam, né? Tinha essa questão. A educação não era bem vista. Gente, olha só que loucura, né? Porque incentivava as ideias de emancipação, igualdade das classes, liberdade dos escravos. Então é melhor não deixar esse pessoal estudar, que vai começar a ficar muito sensível aí, vai querer defender direitos humanos daqui a pouco. Então vejam que barra, gente, que dificuldade isso. Uns meninos que eram, vamos dizer, os privilegiados nessa estrutura fortemente machista, mas também tinham seus perrengues, né? Por exemplo, a iniciação sexual era obrigatória a partir dos 10 anos de idade, por volta dos 10 anos de idade. Então, aquele negócio de levar o menino para a sua iniciação, né? Os meninos tinham, vejam como era cruel, os meninos tinham que fazer, né, iniciar a atividade sexual, sob supervisão paterna, e tinham que contrair sífilis, achavam que não, já vai logo pegando sífilis, né, porque era um símbolo de masculinidade, era uma doença venérea, então se a pessoa pegou sífilis é porque, né, já é um hominho, já é uma pessoa. Que visão terrível, né? Bom, e para piorar um pouco, ainda tem uma outra coisa, né? Nesse contexto, né? Tem que pegar a sífilis. Ah, não havia muita noção de tratamento, né? Então, assim, a cura, diziam que a cura é uma negra virgem. É impressionante, né? As crianças escravas tinham contra si o fato de que a sua criação, a criação de uma criança escrava, era uma coisa que dava muito trabalho e era mais caro do que um trabalhador adulto, um escravo adulto, porque a criança pequena você tem que alimentar e dar um mínimo de noções, tal, e esperar até quando ela pudesse começar a realizar o trabalho braçal, e naturalmente uma criança tem menos capacidade, né, física. Então você precisava ficar cuidando por muitos anos para depois poder começar a explorar mais fortemente. Vejam que visão horrorosa, mas por conta disso a criança escrava era desprezada, desvalorizada, né? Era mais problema, né? Com isso, que a consequência que a gente tem é inevitável, já com aquele negócio da falta de higiene, já com esse desprezo, a criança escrava não interessa, havia uma grande mortalidade dessas crianças escravas, né? Muitas delas, inclusive, sem a mãe. Os filhos de escravos eram separados das suas mães, né? As mães escravas eram alugadas como amas de leite, então havia esse negócio da criança mamava, né, usava a mãe escrava. Aí até aquela coisa de para não mexer no corpo da mãe, né, da mulher branca, então tinha as mães escravas para isso. Após a lei do ventre livre, a criança, mesmo depois dessa lei, a criança podia ser utilizada pelo senhor, estou marcando aqui itálico, de 8 a 21 anos, aquela pessoa ainda poderia ser utilizada nos trabalhos mediante pagamento ao Estado, só precisava pagar para o Estado. Vejam quanta coisa na mesma história, né? Uma opressão, uma discriminação, a diferença social e o aproveitamento por parte do Estado, né? Paga para o Estado.
As crianças indígenas retiradas das comunidades eram acolhidas, né, no seguinte modelo, né? Os padres fundaram casas de acolhimentos para meninos e meninas, né? Então surgiram essas casas de acolhimento. Ah, acontece que os filhos fora do casamento acabavam entrando, também eram acolhidos nessas casas, porque as famílias não queriam, né? Ah, era um filho bastardo, né? Então não queriam acolher isso, eles eram abandonados pelos pais. Então essas casas de acolhimento começam a ter essa mistura aí, tem as crianças indígenas, tem as crianças filhos bastardos. E aí surge uma noção, um conceito, né? Cria-se uma estrutura horrível que eu estou mostrando aqui para vocês. Você sabe o que é essa? Não sei se vocês conseguem perceber, se vocês já ouviram falar disso. É onde as mulheres colocavam as crianças para meio que não é adoção, né? Que abandonavam as crianças, né? Exatamente. E aqui era onde ficava, as crianças eram abandonadas. Então essa era uma espécie de um eixo, um cilindro, um eixo, né? E ficava com essa parte do lado de fora de uma casa de acolhimento, entre aspas, né? Essa casa dos padres, tal, esses locais. Às vezes alguns hospitais também tinham isso. Então a pessoa chegava normalmente de noite, né? Depositava o bebê, muitas vezes era um bebê, né? Colocava aqui e girava essa roda, empurrava e girava a roda. O que acontece? Essa criança ia parar lá dentro da instituição. E tchau. E era esquecida ali. Isso era feito claramente de modo anônimo, né? Justamente essa estrutura é para propiciar, para permitir esse abandono. Gente, é uma forma de oficializar o abandono, né? Não precisava dar informação, preencher nada e tal, deixava ali, girava a roda e foi. Então surge isso a partir dessa prática de abandono das crianças ilegítimas, os filhos bastardos. Eram crianças mulatas ou brancas, né? Que eram frutos, em geral, da relação de homens brancos com mulheres escravizadas. Era esse que era o mais comum, né? Havia um discurso, né, de um caráter filantrópico, vamos dizer, bem entre aspas, essa coisa de um cuidado humanista. Gente, mas desde quando que isso aqui é cuidado, né? É o contrário, né? No fundo, o que estava acontecendo aqui era uma legitimação, uma oficialização do abandono, né? E da discriminação, claro. Né? Outra coisa, as rodas, também chamadas de rodas de enjeitados, né? Eram comuns no período colonial. Aqui tem, eu não sei de onde exatamente é essa imagem a Cláudia aqui buscou para a gente, mas eu sei que na Santa Casa de Santos, por exemplo, hospitais muito antigos, havia essas estruturas, né? Então eram usadas para ameaçar os pequenos. Então falava para o filho, se você não se comportar, eu vou jogar você, mandar você embora, eu vou jogar você na roda dos enjeitados. Ó. A mãe joga você, manda você. Pensam que, que clima familiar que se cria com uma situação dessa, né? Agora, as ameaças familiares são algo histórico e que não está, quero deixar claro aqui, a nossa história é terrível, é sangrenta, é injusta, cruel, mas não é só a gente, né? Em outros lugares também havia práticas estranhas, e até hoje, né? Se você vai pesquisar, bom, estava lendo outro dia, estou lendo, né, um caso relatado pelo Freud nas obras dele, do pequeno Hans, onde o menino fica com trauma danado e a coisa começa aos 3 anos de idade, quando a mãe começa a ameaçar o menino da seguinte forma, ó, se você não se comportar, eu vou cortar o seu pipi. Gente, imagina uma criança de 3 anos ficar ouvindo isso, né? Pô, não vai fazer bem, né? Bom, então são essas questões, né? Família, complicadinho às vezes, né? Na questão dos abandonados, voltando aqui para o Brasil, as câmaras municipais começaram a criar impostos ou mania de querer ganhar dinheiro em cima, né? Para cuidar desses abandonados, não? Então, e também vejam só a estrutura capitalista por trás disso. Por um lado, cria imposto. Então a pessoa tem que pagar para que eles possam cuidar dos abandonados. Até aí você pode, né? E por outro lado, começa a surgir aquela ideia da adoção,
famílias que não têm filho, mas que querem ter filho, por alguma razão não podem. Então, as famílias, em troca de pagamento, tá aqui um neném para você. Então, recebia dos dois lados, entende? O Estado ganhando dinheiro em cima disso, do abandono. Isso favorecia os ricos, que encaminhavam as crianças para adoção, e também a questão da força de trabalho barato. Às vezes eram adotadas para ser tipo um secretarinho da casa, cuidar, sabe? É bem complicado. Os conventos eram usados como prisões pelos pais, conforme os interesses sociais deles. Então não quer ter problema, coloca o filho lá no convento e esquece, né? Gente, é violento mesmo, né? Aqui tem um relato histórico, então, ó, em 1793, um tal de João da Costa Ferreira pretendia recolher a um convento, vai vendo, à força suas 3 irmãs, porque não queria repartir a herança deixada pelo pai. Queria deixar no convento as irmãs e ficar sozinho com a grana, é isso, né? Esse cara conseguiu que 2 das irmãs fossem enclausuradas no convento. Porém, em agosto do mesmo ano, uma delas conseguiu fugir. E a terceira desapareceu antes que o seu irmão pudesse transportá-la à prisão mística. Olha como ele chamava o convento, prisão mística, né? Vai ficar lá com Deus e não enche a paciência. Então, é algo seríssimo, né? Golpe mesmo, né? Prende as irmãs e não precisa ficar reclamando de quem fica com o quê, não, esquece, né? Bom, as categorias de crianças e infância no Brasil, séculos XVIII e XIX, a expressão menor, né, como a gente hoje usa também, né, a pessoa menor, né, o menor era parte do vocabulário judicial, né, aparecia nos relatórios da polícia, nos projetos apresentados aos colegiados, às câmaras e nas notícias, nos noticiários, o menor, tal coisa, tal. Os discursos dos juristas eram, assim, em geral, dizendo que essas crianças abandonadas são um perigo para a sociedade. Mas também tinha uma convicção, né, popular de que as pessoas sabiam que eram vítimas da falta de educação, da miséria afetiva, inclusive eu coloco, né, essa miséria dos pais, ausência de carinho. Opa, vou voltar aqui. O filho de família, chamado filho de família, eram as crianças tratadas dos moldes da cultura europeia do âmbito das suas famílias. Então, é um filhinho de papai, né? A gente teve por bastante tempo essa expressão, ficou na minha infância, as pessoas queriam ofender, falar, filhinho de papai, né? Tinha essa coisa, né? Então, eu não sei se vocês ouviram coisas desse tipo, né? Em caso de abandono, dependia do juiz o cuidado dos órfãos, ficando normalmente ao cuidado do quê? Dos hospitais, das santas casas, ia para a Santa Casa, é uma espécie, né? É como se fosse a roda, né? Ou então de particulares. Poderiam ir também para as Forças Armadas, esses órfãos, né? Marinha, Exército, poderia absorver os órfãos. Então, como a gente estava falando, a palavra menor era usada como sinônimo de criança, adolescente ou jovem, e só com o tempo ela passa a ser utilizada como um termo jurídico para definir responsabilidade social, né, responsabilidade penal. Né, ao menor tem que ser penalizado, então tinha essa coisa. Né? Opa, deixa eu voltar aqui. De 1500 até 1822, as leis e ordens direcionadas às crianças vinham de Portugal, tá? E eram aplicadas por representantes da corte da Igreja Católica. Os menores de 17 anos que eram condenados iam para a prisão comum. Somente no século XIX, no final do século XIX, que vão surgir as casas de correção específicas para menores. Vamos dizer, os parentes da FEBEM atual. Né? Então, isso... Agora, o histórico de violência contra as crianças, a gente tem essa historiografia, né? As cantigas infantis confirmam. Então, lembra que a gente falou que usou a Bíblia para perceber o registro histórico de violência? Então, e aqui também as cantigas infantis trazem esse relato. Não foram feitas para isso, mas a gente lê, né? Então,
em variadas culturas a gente tem essas trovas, cantigas e contos que mencionam violência, abuso. Tem histórias, né? Enterrou a menina. Não sei se você já viu isso, enterrou viva a menina, tá? E nasceu uma planta, não sei o que chora. Reproduzidas por muitas gerações, essas manifestações atravessaram séculos e até hoje são registros, né, que confirmam esse estudo histórico, né? Aqui tem um trecho de uma letra, né? Eu queria uma de vossas figas de marré, marré, marré. Eu queria uma de vossas figas de marré, desci. Marré, desci. E termo estranho, né? Aí eu fui pesquisar que tem provavelmente uma origem francesa, né? Marré é uma região da França e desci, desci, escrito com apóstrofe, né? Daqui, as figas daqui. Escolhi a qual quiser, de marré, marré, marré. Escolhi a qual quiser, de marré, desci. Então, o cara vai e quer já, né? Deixa eu escolher uma figa sua para levar tal, e o cara, não, escolhe o que você quiser. É assim. Tem histórias, né? Tem relatos também, contos tradicionais, né? Que às vezes, muitas vezes, raiz medieval, que tem isso, né? O cara ganha dinheiro. Você pode escolher. O príncipe, vamos dizer, o aventureiro, o príncipe que consegue vencer os inimigos, ele chega lá no castelo e aí o rei né, o reino vizinho fala: você pode escolher a minha filha que você quiser para se casar. Todo mundo já deve ter escutado esse tipo de história, né? No início do século XX, o termo menor referia-se muitas vezes à criança envolvida na delinquência. Então começa a ter essa carga mais negativa, abandonada pelos pais, sem pais ou parentes, deixadas então à própria sorte. Então, essa criança era considerada, esse menor era fonte de problema, devia ser entregue logo para a polícia, para as autoridades judiciárias. O Código de Menores foi uma lei que antecedeu o ECA, né? E previa essa questão da criança em situação irregular diante da lei. Não havia noção de direitos da criança, né? A criança dependia de um adulto para se defender. E aí é também um dos pontos cruéis, porque se ela não tem um defensor, ou então, veja bem o contexto da violência doméstica contra a criança, muitas vezes o adulto era o próprio agressor. Esse adulto que devia proteger a criança era o agressor. Aí a criança ficava totalmente vulnerável e exposta à violência. Quem que vai denunciar? Tinha esse problema. Com a industrialização, as crianças precisavam trabalhar, aquela história. No Brasil veio talvez um pouco depois, mas tinha essa história. Bota a criança para trabalhar. Principalmente na agricultura, né, tem isso, né? Filho pequeno já vai capinar. Os industriais justificavam essa exploração, né? E diziam assim: a gente está trabalhando com crianças que é para evitar que elas fiquem coitadinhas na rua sem ter o que fazer, então bota para trabalhar. E exploravam, né? Praticamente trabalho escravo, né? Esses industriais foram contra o Código de Menores, que restringia o trabalho somente a partir dos 12 anos, que eles pegavam criança menor ainda, tá? Se tivesse frequentando ensino primário, ou a partir dos 14 anos. Então isso gera uma revolta aí dos caras que não gostaram. Entre 1930 e 1940 surgem as escolas de ensino profissional industrializadas, ensino industrial, ensino comercial, né? Autorizadas pelo governo em geral, comandadas por empresários. Nós temos, nos anos 60, um golpe de Estado, um período longo de ditadura, a criação do Serviço Nacional de Assistência aos Menores, vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Era uma atuação repressiva, uma atuação de descaso com os internos, não tinha uma ação formativa, não era aquela história de não, vamos ensinar alguma coisa para essa criança, não. Era repressão mesmo. As criadeiras eram as mulheres que cuidavam de crianças em condições precárias em termos materiais, de higiene, muito criticadas pela Igreja Católica. A igreja denunciava violência, pois essas crianças eram violentadas, surradas, torturadas. Esses convênios permitiram o crescimento de um grande número de obras sociais, embora em sua maioria com a marca da corrupção. Então tinha essa questão, né? Um novo Código de Menores nos anos 70, já em 1979, já indo para a parte final da ditadura brasileira, tem a exclusão como uma doutrina de situação irregular. A exclusão era considerada uma patologia social. Então começa a ver essa noção. Se tem uma criança na rua é porque a gente está falhando, né?
uma enfermidade, pobreza, situações de maus tratos, desvio de condutas, infração, falta dos pais, começam a prestar atenção nesses pontos, né? Essa noção era incentivada pela Organização das Nações Unidas, que prevê proteção integral e concebe a criança como um ser em desenvolvimento. Não é um adulto miniatura, como as pessoas achavam na Idade Média, na Renascença. Tem que pensar diferente, né? Surgem movimentos sociais dentro até de alguns setores do Estado, incluindo a FUNABEM. A Assembleia Constituinte de 87 encontra eco nos discursos que consideravam a criança como o sujeito de direitos. Poxa, no final dos anos 80 começa a falar do direito das crianças. No final do século XX tem um salto nas políticas públicas, né? Aí realmente, na virada do século XX para o século XXI, ou seja, outro dia, né? Quer dizer, vocês nasceram numa época, por incrível que pareça, melhor para vocês, é bem melhor do que certas crueldades que a gente já viveu neste país. Vocês estão percebendo isso, né? Tem uma mudança de paradigma que corresponde a acolher a integração, a proteção integral, né? Acompanhar os avanços científicos, então estudar a criança. A doutrina da proteção integral formula uma resposta a essa problemática, né, da infância brasileira, né, conferindo assim o status de cidadania, né, a gente está falando de humanidades e cidadania justamente. Então já quase que na virada do século XXI, começa a ter essa noção mais de cidadania para crianças e adolescentes, que no Brasil, historicamente, tem uma trajetória marcada por maus tratos, violência, abandono e morte, principalmente os menos favorecidos economicamente, né? Bom, tem algumas instituições, né? Nesse contexto que a gente trouxe, nesse tempo todo, aí são 500 anos de história, de uma história violenta, né? São frequentes, infelizmente, embora não muito relatados, mas a gente sabe, né, da existência desse fenômeno grave da violência doméstica contra a criança. As instituições sociais vinculadas à infância. Bom, a família é a primeira instituição na vida da criança. A escola é logo em seguida, é a primeira instituição da vida da criança após a família, logo após, né? Então começa a estudar a criança e tal e já vai para a escola. Agora, tem também o orfanato. No caso do orfanato, às vezes a criança já, vamos dizer, tem a sua infância totalmente institucionalizada, ela não tem essa vivência familiar, isso claro que gera consequências, né? E vou dizer mais, uma outra instituição social que a gente não pode deixar de mencionar no Brasil é a própria igreja, né? Que também acaba sendo, de alguma forma, os pais carregam, enfim, então levam as crianças, então fazer primeira comunhão, aquelas coisas. Existe uma tendência forte nisso no Brasil, ainda, né? Então, vamos lá. A escola como continuação da família. Os professores, os diretores, a própria hierarquia da escola segue o modelo familiar. Tem semelhanças, então não é uma coisa que vai mudar muito, não. Vai socializar, vai encontrar com pessoas diferentes, mas tem aquela coisa do respeito aos superiores, tal, amplia os ideais da família. A escola, gente, naturalmente, tem a função importante de proteção nos casos de violência doméstica contra a criança, né? Porque é claro que a denúncia pode sair de casa, mas muitas vezes a denúncia não é. Às vezes tem um pacto de silêncio na família, e a escola ela pode atuar nisso, no sentido de perceber a criança chegou machucada na escola, o que aconteceu, tropecei, aí no outro dia, na outra semana chega de novo, tropecei de novo. Então, a escola vai cuidando, teria que cuidar e denunciar, serviço social, enfim, assistência social, verificar o que está acontecendo. Não, muitas vezes, esse cuidado não acontece porque a escola às vezes tem relação com a família, não quer se meter, a rede de violência então ainda às vezes continua, né? Nesse sentido, quando faz isso, a escola está ensinando para adaptação, tipo, aguenta quietinho aí, vê se comporta para evitar apanhar e tal. Se você prolifera essa ideia, você está trabalhando na adaptação da pessoa e não na libertação, então não é, enfim. É para a gente refletir, né? O que a gente quer. A igreja também é uma continuação da família, como eu comentei, os padres, pastores, bispos, etc.,
também tem a questão hierárquica, não é isso? Então seguem também esse modelo, né? A mesma hierarquia da família, tem sempre o grande pai, né? O grande pai da Igreja Católica é quem? É o Papa, né? O pai de todos, né? Então depois tem aquele guarda-chuva, assim. Mas é um modelo também, não deixa de ser. Eles inclusive falam meus filhos, né? É o mesmo modelo desde a colonização. A igreja também tem um papel super importante na proteção das crianças, na denúncia nos casos de violência doméstica contra a criança, mas também, infelizmente, está envolvida nessa rede. Às vezes a gente tem denúncias terríveis, né? Enfim, de abusos, né? E nesse sentido a igreja também ensina mais para adaptação, né? Tem muito peso aquela história de honrarás teu pai e tua mãe, é mais forte essa parte do que ensinar para libertação, né? Nem sempre, isso, claro, gente, vai muito de com quem você está conversando, né? A gente não pode generalizar que é um perigo isso. A mídia, violência e infância. A mídia amplia o modelo do Estado, né? No passado, como que via a criança? Força de trabalho barato. Hoje, também tem um pouco isso ainda, a gente ainda tem essas denúncias de trabalho infantil, mas a criança adquire um novo status que não é também muito bom, que é o seguinte, alvo potencial do mercado. Faz propaganda voltada para a criança, que se a criança encher o saco que quer comprar uma coisa, entendeu? Então é um mercado e por isso valoriza-se, entre aspas, a criança. A verdade é enviesada, a mídia hoje em dia crescem as fake news, enfim, não nos jornais, né? Eu estou dizendo a proliferação de blogs, sites, youtubers, gente que você não conhece, mesmo sites também que pretensamente são de notícias, quando você vai ver não tem comprovação, não tem fonte. Notícia, a violência é notícia. Falar de violência gera audiência. A audiência, né, gera dinheiro, então notícia gera dinheiro. Mídias, várias mídias, não precisa ser jornal nem internet, mas enfim, jogos e sites também voltados para crianças, mesmo aqueles que falam, mas é um joguinho infantil, é de bichinho, não sei o quê, mas muitas vezes disseminam violência, aquela história, é um monte de coelhinho, não sei o quê, daí que passa numa bomba, explode o coelhinho, sai a cabeça voando, sabe como é que é? Então, de certo modo, a violência tem uma. Estou tentando lembrar como é que chama no desenho dos Simpsons, que eles têm. Não é Comichão e Coçadinha, né? Que é aquela série, que eles assistem, acho que é isso mesmo, né? Eles assistem na TV e são os desenhos horripilantes. Então é um desenho que denuncia a violência gratuita dos desenhos animados, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Bom, a banalização da violência passa a atender propostas capitalistas. Aqui já caminhando para o final, né, nossa fala, no início do século XX, a psicologia, né, debruçada sobre a infância, começa a ter esses estudos e com a contribuição de teóricos vários do desenvolvimento humano. Freud, Piaget, Vygotsky, Makarenko, Wallon e Watson. Começa a estudar realmente a criança. Apesar da grande diferença de conceitos entre eles, entre alguns deles, matrizes teóricas diferentes, mas esses autores foram fundamentais para construir uma concepção da infância, para adaptação do processo educativo, para melhorias educativas, né? E no Brasil a gente tem que destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma conquista, né, em termos de direitos humanos, um divisor de águas nas políticas públicas da infância no Brasil, tá? Então é isso. Eu falei pra caramba, mas era o que eu queria falar para vocês hoje, né? Queria apresentar enfim, essa noção histórica de como a gente está envolvido nessa cadeia de fatos, acontecimentos, da forma da nossa colonização. Você vê que as coisas, não vou dizer que se perpetuam, não, mas demora para mudar, né? Muito bem. Eu queria abrir agora para vocês, para saber se alguém tem algum comentário. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, está liberado. Perguntas também. Ninguém?
Na verdade, esse trabalho ele vem de um estudo do mestrado da professora Cláudia. Eu li, a gente está. Tá. Ah, então recebi essa mensagem aqui do Maio Laranja. Cadê a Giovana? Você não quer falar um pouquinho, Giovana? O que conta pra gente? Fala aí do Maio Laranja. É tão legal quando Não, você. é sobre, é que o Maio Laranja é o combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. Aí eu lembrei que, né, do tema que o senhor está falando, aí eu lembrei disso agora. Perfeito, mas é isso mesmo, essa é a ideia. Que a gente levante, que assim, a primeira coisa, gente, é falar sobre, né? Porque existiu por muito tempo nesse país a coisa de assim, não entra nesses assuntos, né? É um assunto chato. É claro que é um assunto chato, um assunto terrível, mas a gente não pode fingir que não existe, né? Então acho que essa é a proposta aqui. Se vocês ficaram indignados, chateados, tristes até com as coisas que a gente falou, é isso mesmo, sabe? A gente está mostrando que o nosso passado tem toda essa carga de violência, que a conquista de direitos humanos é algo recente, né? Então, a gente fica chateado às vezes quando as pessoas falam, não, direitos humanos, deixa isso para lá. Gente, vai ver o nosso passado, tudo que já aconteceu nesse país, nós temos que valorizar, temos que respeitar, né, as conquistas, enfim. Mais comentários? Obrigado, Giovana. Tranquilos? Então, tá bom.